Olá, turma! Então, vamos para a nossa última aula de Pedagogia em Espaços Não Escolares. Então, dando uma recapitulada aqui no que a gente viu desde a primeira aula, né? Primeiro, a gente falou um pouquinho sobre quais são as atuações do pedagogo de acordo com a lei, falamos um pouco de Rousseau, o histórico, basicamente, de como foi o desenvolvimento da educação e do pedagogo, né? Depois, na segunda aula, a gente falou um pouco sobre a ampla formação que o pedagogo tem, as diretrizes para os cursos de pedagogia, as possíveis atuações, o pedagogo quanto pesquisador, falamos de andragogia, eutagogia, falamos desses termos, né? Enfim. E aí, na terceira aula, que foi a última, né, que a gente teve semana passada, a gente falou da atuação nos três setores, que os três setores não são os mesmos do que a gente aprende em geografia, né? Então, que o primeiro setor seria o poder público, o segundo setor empresas privadas, e aí entra também as escolas particulares, né? E o segundo setor, né? No terceiro setor seriam entidades sem fins lucrativos, então seriam ONGs, enfim, como agentes sociais, né? Falamos de pedagogia empresarial, pedagogia em sistema prisionais, em pedagogia hospitalar e atuação em ONGs. A gente agora vai dar uma continuidade a essas questões da onde o pedagogo pode atuar. Então, pensando em áreas da saúde, o que o pedagogo vai atuar em áreas da saúde? E aí não necessariamente também, não só na pedagogia hospitalar, mas pensando, por exemplo, numa ONG, se eu preciso trazer algum conhecimento relacionado à saúde, o que eu vou trazer? Como eu vou atuar, né? Então, essas atividades vai ser basicamente numa formação, né? Então, você pode ou formar a comunidade ou formar profissionais que vão atuar junto com essa comunidade, né? Pensar sempre em ações, então, e orientações para o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento humano, né? E tentar sempre trazer o mais próximo possível da realidade daquelas pessoas. Então, trazer sempre problemas que têm a ver com a realidade daquelas pessoas. Então, é uma comunidade, por exemplo, que tem um alto índice de gravidez na adolescência. Então, como que a gente previne a gravidez? E lembrar sempre que não é só a gravidez que a gente vai prevenir utilizando os preservativos. Mas também DSTs, né? ISTs hoje que a gente chama, né? Enfim, se eu tenho algum outro problema, uma baixa adesão a vacinas. Então, como que eu vou formar essas pessoas e informar também, né? Da importância da vacinação. E aí fazer uma campanha de vacinação junto com aquela comunidade. Então, pensando nas áreas da saúde, sem ser na pedagogia hospitalar, seria assim que a gente atuaria enquanto pedagogo. E aí, para trazer essas questões, que a gente percebe que são questões mais sociais, né? A gente trabalha com a pedagogia da problematização. É uma pedagogia que surge lá na década de 50, depois com a ditadura ela é interrompida, né? E ela volta nos anos 70. Ela é uma boa estratégia para você utilizar nas áreas da saúde, observar o público, traçar estratégias e contextualizar sempre essa ação, que é o que eu acabei de falar para vocês. Então, vocês vão observar o público que vocês vão trabalhar, quais são as necessidades desse público, quais são os problemas, e aí você vai traçar uma estratégia, vai traçar um projeto, pensar um plano, enfim, e aí você vai atuar então, nessas questões da saúde. E aí ela volta falando um pouquinho do pedagogo no ambiente escolar, no ambiente hospitalar. Então, no ambiente hospitalar, a gente tem que ter, enquanto pessoa, né mesmo, uma formação psicológica ou um apoio psicológico muito grande, né? Porque a gente vai ver muitas coisas e a gente se apega às pessoas, apega aos alunos. Se isso já acontece no contexto da escola regular, imagine na pedagogia hospitalar, né? E aí, o que é importante? A gente conhecer as necessidades. Eu já venho falando para vocês há muito tempo isso, né? Entender um pouco da doença, o que aquela criança tem, o que aquele adolescente tem, saber as fragilidades, os limites, os tempos que ele consegue suportar ou prestar atenção mesmo no que você vai conversar com ele. Isso é muito importante, o tempo que ele consegue ficar prestando atenção. Vamos atuar também enquanto uma orientação familiar,
Então, muitas vezes, você vai fazer um trabalho com ele presencialmente, mas alguns momentos pode ser que a família tenha que fazer, então fazer essa orientação para a família. E sempre tem em mente que a gente tem que ter uma flexibilidade no planejamento, porque às vezes você planeja uma atividade de 50 minutos e aquele adolescente, aquela criança só vai conseguir prestar atenção em você naquele dia, porque teve alguma particularidade 10 minutos. Então, você vai ter que refazer seu planejamento. Outra coisa importante é a gente sempre tentar entender que nível aquela criança tá. Então, por exemplo, essa criança ela estaria no 2º ano do ensino fundamental. Só que ela tem algumas defasagens, ela tem algumas coisas que ela precisa retomar. Então, eu, enquanto pedagogo, também vou fazer essa retomada de conteúdo para ela entender o que ela está acontecendo, entender, dar uma continuidade nos estudos. Então, essa também é uma questão de avaliação do pedagogo, né? Avaliar em que nível, em que parte do conteúdo aquela criança se encontra, né? E aí vem falar um pouquinho depois sobre cultura, como que o pedagogo vai trabalhar enquanto agente da cultura, promotor de cultura, né? Então, ela vem falar um pouquinho para o que é cultura, ainda é um estudo muito amplo, né? O que é cultura, a gente tem várias definições, mas ela vai falar um pouquinho da Chauí, né? Que fala que é uma formação ou educação de seres humanos, que ela se dá através da arte, da religião, filosofia, enfim, que são ações de um cotidiano que formam essa questão da cultura. Que a cultura significa que você pertence a algum grupo, né? Dá esse sentimento de pertencimento, né? Que somos sujeitos, produtores e somos nós que fazemos essa cultura, né? Então, é o ser humano que faz essa cultura, inclusive é o diferencial do ser humano, essa questão da cultura dos animais, né? E aí, ela fala que a gente utiliza a palavra cultura em sentidos, a Marilena Chauí que fala, né? Em sentidos diferentes e muitas vezes contraditórios. Então, a gente chama, por exemplo, a gente tem uma cultura indígena, mas a gente também fala que uma pessoa que tem cultura é aquela que viajou vários países, que fala várias línguas, conhece vários tipos de música, várias obras de arte. Então, essa é uma pessoa que tem cultura. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala da cultura indígena, que muitas vezes o indígena nunca saiu daquele seu sistema, né? Daquela sua comunidade. Então, que a gente usa de formas muito contraditórias a palavra cultura. E que a educação, ela está intimamente relacionada à cultura, né? Então, a pergunta que ela tem é: que tipos de ações podem contribuir com o desenvolvimento cultural dos alunos? Como resposta, assim, aí vocês vão pensar e vão ter a resposta de vocês. Mas eu tenho como, assim, uma reflexão, principalmente proporcionar diferentes tipos de experiências para as crianças. E aí, ela começa, a partir disso que eu pensei, realmente, ela retoma a aula com essas diferentes manifestações culturais. Então, a gente tem muitas manifestações da cultura, né? Então, a gente tem dança, música, ditados populares, arte, visual, enfim. E aí eu acredito que na escola a gente precisa promover, e aí ela também fala isso na aula, promover diferentes experiências e que o pedagogo ele é um promotor de protagonismo e ele é, nisso, então, um ator social, né? Ele ajuda essas questões sociais a apresentar. E aí você fala assim, mas Camila, eu só vou fazer isso na escola? Não, a gente tá pensando aqui na escola, eu tô falando da escola, né? Mas a gente pode promover essa questão da cultura em ONGs, na pedagogia hospitalar, em diferentes ambientes, a gente levar músicas diferentes, quadros, obras de artes, ritmos, enfim, diferentes para essas crianças, adolescentes ou adultos que a gente estiver trabalhando, né? E ela vem falando um pouquinho de cada expressão, né, de cada manifestação cultural. Então, da música, cantar com as crianças, com os adolescentes, cantar com e cantar para. Mas eu não gosto de cantar. Então, aqui, o que eu tenho que pensar? Que eu preciso trazer diferentes ritmos e diferentes tipos de música. Então, eu não vou trazer, por exemplo, só música clássica, porque eu acho que isso faz parte da cultura da elite, que eu acho que isso é importante. Então, eu vou trazer outros gêneros, outros ritmos, vou tentar trazer o que tem no Brasil, para também as crianças conhecerem a diversidade cultural que tem no Brasil, né? E aí ela fala um pouquinho dessa questão de experiências, então promover experiências para essas crianças, né? Artes visuais, imagens, que imagens essas crianças estão vendo,
tentar pesquisar, então, fazer uma pesquisa exploratória, né? Do que essas crianças, elas veem, o que elas gostam, e tentar, a partir do que elas gostam de ver e quais são as cores, enfim, tentar apresentar coisas diferentes para essas crianças. A dança e o teatro, que isso ajuda a criança e os adolescentes, né, adultos, enfim, na expressão corporal, numa independência e no autoconhecimento. Então, o objetivo não por exemplo, vou ensinar balé. Não, a gente vai dançar, enfim, fazer uma expressão teatral. Não é chegar próximo à perfeição da técnica. Não é ter uma técnica perfeita. Não é isso. Promover para essas pessoas que elas tenham, para essas crianças, enfim, adolescentes, que elas tenham um autoconhecimento do corpo e entender, por exemplo, quando elas assistem alguma dança, alguma coisa, que aquilo é uma expressão, que a pessoa está se expressando através daquela dança, uma expressão corporal, através daquela dança. E aí ela vem falando um pouco da cultura digital. Ela vem falando um pouquinho das TIDICs, eu acho que eu já comentei com vocês que quando eu estava me formando, a gente estava falando de TICs. E agora a gente já fala de TIDICs, que já é um outro, já é uma adição, né, nas questões digitais, né. Então, são tecnologias da informação e do conhecimento, né, tecnologias digitais, né. Temos diversos posicionamentos no campo da educação. Então, a gente tem diversos autores que estudam com posicionamentos, às vezes, muito contrários às TIDICs, e às vezes muito favoráveis. Então a gente tem diversos posicionamentos. Mas a gente tem que entender que a gente vive numa revolução digital, né? Então, querendo ou não, ela transforma a educação, ela faz parte da educação, e isso faz com que as crianças tenham novos ritmos, né? Crianças, jovens, enfim, eles têm outros ritmos e outro esquema de aprendizagem, né? Então, e outras dimensões também, né? Do aprender. Então, aí ela não dá a opinião dela, mas eu acho que é importante a gente, enquanto professor, né, que tá falando para vocês, ter o nosso posicionamento. Eu acredito, Camila, que tudo que é bem dosado não é problema. Então, não quer dizer que eu só tenho que trabalhar com o celular, com o computador, com as crianças o tempo todo, mas que eu tenho que incluir isso na minha rotina, nas minhas atividades, eu acredito que sim. Até porque isso atrai as crianças, atrai os adolescentes, eles gostam. Agora, nesse momento da pandemia, eu venho observando, né? Eu tenho adolescentes, tenho crianças na família de colegas também. E aí eu venho observando como que está sendo esse movimento, né? Tentando ter um olhar crítico para esse movimento da educação de modo à distância, né? E as crianças que eu acompanho, eles estão adorando. Então, por enquanto, achando o máximo essa questão de ver a professora no computador. É claro que eles estão gostando disso porque eles já tiveram contato prévio, eles já tiveram criaram um laço com a professora, enfim, e já tiveram esse conhecimento dela pessoalmente. Então, na hora que eles veem no computador, acham muito engraçado, eles gostam muito, é muito diferente para eles. Então, eu acho que sim, a gente tem que prestar atenção nessa revolução digital que a gente está vivendo e como que ela vai afetar a educação e acompanhar isso. Pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha a opção de escola em EAD? A gente não sabe, é possível. Então, eu acredito nisso, acredito que isso seria uma boa coisa? Não acredito. Mas a gente tem que observar que isso sim pode acontecer. Então, mas pensar hoje em sala de aula. Como que eu vou utilizar essa cultura digital em sala de aula, eu enquanto professora? Como que eu vou usar essa cultura digital num projeto de ONG que eu estou trabalhando, no hospital, enfim. No espaço que eu estiver trabalhando, como que eu coloco essa cultura digital, como que eu coloco essas questões da informática, dos aparelhos eletrônicos, ali naquele conteúdo que eu estou trabalhando, independente do lugar que eu estiver trabalhando. Então, eu acho que, de forma dosada e pensada, ela tem que ser trabalhada assim, tem que ser inserida assim. E aí, uma outra atuação, a última atuação que a gente vai trazer, é a produção de materiais didáticos do pedagogo, né? Então, ele pode trabalhar num local que ele vai ajudar no planejamento de aulas, ele vai produzir, acompanhar ou supervisionar, aí pensando em materiais didáticos mesmo em livros didáticos, né?
mas a gente pode pensar também que ele vai trabalhar em revistas, em sites, que vão trazer brincadeiras para os pais, dicas, enfim, de coisas que os pais podem fazer com as crianças, de leituras. São revistas, então, direcionadas para pais, temos revistas direcionadas para professores. Então, ele vai trabalhar em relação a apresentar um planejamento, uma ideia de planejamento de aula, pensando, articulado agora com a BNCC. As professoras vêm buscando, professores, né, vêm buscando muito essa questão de como articular a BNCC agora no planejamento de aula deles. Então, acho que isso também é uma área que está crescendo muito para a atuação dos professores. E aí ela traz um termo que chama design instrucional, que ele vai basicamente trabalhar em equipe, ele tem que ser criativo e crítico, né, no olhar do trabalho. E aí, esse design instrucional, ele vai basicamente, ele vai ser um chefe da equipe, ele vai montar aquela equipe para ter um curso em EAD, planejar alguma coisa digital. Então, ele que basicamente vai ser o chefe, né? Ele que vai ser o líder. E aí, ele precisa ter algumas características, né? Como ter esse olhar crítico, ser criativo, ter uma boa escolha da equipe. Então, isso é muito importante. E aí, como última pergunta, a gente tem que tipos de ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas em contextos não escolares. E aí, em contextos não escolares, eu acredito que os celulares são... Mas pensando também nos contextos escolares, acabei de falar para vocês. Eu acho que por mais que a gente pense aqui em contextos não escolares, que é a atuação do pedagogo sem ser professor, assim, efetivamente, de uma classe regular, eu acredito que as mesmas tecnologias, ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas na sala de aula também. Então, falando aqui em contextos escolares e não escolares, eu acredito que pode ser usado nos dois lugares. Os celulares, computadores, projetores, aplicativos. Projetores é uma situação muito legal. Então, hoje a gente tem projetor que pluga no celular, tem vários tipos de projetores pequenininhos, projetores grandes. E aí, quando você, mesmo pensando na educação infantil, você leva um projetor, e aí você, por exemplo, faz um trabalho prévio, então conversa com essa criança sobre animais. E aí, quando você projeta na parede, por exemplo, o tamanho real daquele animal, é muito legal. Eles ficam muito interessados, eles querem pôr a mão e vão lá na parede. Enfim, é uma coisa muito interessante. Mas é um exemplo, de como utilizar essa ferramenta. Então, projetar tamanho de animais na parede, projetar paisagens, projetar, enfim. A questão da projeção, de projetar algo, é muito interessante trabalhar na educação, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, em qualquer espaço, também não escolar. Então, pensando nessa questão de promover cultura, se eu estou numa ONG ou algum lugar assim, eu posso projetar diferentes cidades, imagens de diferentes países, e aí essas crianças vão conhecer. Tem uma função no Google, acho que é Google Earth, que chama, né? Você vai andando, é como se você estivesse andando na rua de alguns países, tem até a questão de visitar alguns museus, então é muito legal essa questão de projetar. E aí, você utilizar os celulares ou aplicativos para eles conhecerem, enfim, jogos dentro do celular que vão ajudar sempre, mas é isso que eu quero deixar claro. A gente sempre tem que ter um direcionamento. Então, eu não vou deixar a criança usar o celular ali porque vai usar para gastar o tempo. Não. Então, eu vou pensar numa atividade e eu vou incluir as ferramentas digitais nessa atividade. Então, eu vou pensar, por exemplo, ela deu o exemplo de nutrição. Vou pensar numa atividade de nutrição. As crianças vão pesquisar o que são carboidratos, o que são proteínas, no Google. Ou, enfim, numa ferramenta de pesquisa no celular. As outras crianças vão pesquisar um documentário. Mas, então, eu tenho um tema, eu tenho um planejamento e essas crianças vão ser direcionadas nos usos dessas ferramentas. Eu não vou deixar elas usarem ali por qualquer forma, certo? Desejo a todos uma boa prova. A gente se vê semana que vem.